Olá, sou o professor Gerson e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre partícula ou ponto material. Então, partícula ou ponto material. São conceitos em física que a gente trabalha bastante, ok? Então vamos entender um pouquinho. Quando a gente fala em partícula, vem uma ideia de uma coisa muito pequenina, né? Uma partícula, uma coisa pequena. Mas aqui em física o conceito é um pouco pequeno, tá? Eu tenho aí uma imagem para elucidar. Se vocês olharem a imagem de cima, vão ver aí um caminhão, um carro e uma moto, ok? Eles estão dentro de uma garagem. Olha que interessante. Veja, se eu for manobrar o caminhão dentro dessa garagem, olhe pelo tamanho dele que eu talvez até consiga, mas eu vou ter muita dificuldade. O carro, mais ou menos, talvez eu consiga até andar um pouquinho por dentro. Mas a moto eu já consigo movimentar. Então veja que interessante. Se eu for trabalhar dentro da garagem, que está aparecendo aí, o tamanho do caminhão, ou do carro, ou da moto, importa. Okay? Então as dimensões dele importam perante o problema que eu vou estudar. Agora, eu coloquei esses mesmos móveis aí numa rodovia. Se vocês olharem embaixo, tem aí a rodovia Campinas-São Paulo. A Bandeirantes, por exemplo, é em Anguera, né? Não importa. Que vai dar em torno de 100 quilômetros. Então vejam, olha, eu vou andar 100 quilômetros com o caminhão, o carro ou moto. Veja que não faz diferença, ok? Se o caminhão tem 14, 15 metros, o carro tem 5, a moto tem 2 metros, 2 metros e meio, perante os 100 quilômetros, ou seja, né, os 100 mil metros que eu vou andar, não faz diferença, ok? Então vejam, quando eu estudar o movimento desses automóveis, né, dentro da garagem, o tamanho importa. Quando eu estudar eles no movimento, no caso aí Campinas-São Paulo, movimento muito grande, o tamanho não importa, as dimensões não importam. Então, nesse caso, no caso de baixo, eu considero o caminhão, a moto ou o carro como uma partícula, ou seja, as dimensões dele são desprezíveis perante o problema que eu vou estudar. Tá ok? Por exemplo, só para ter uma ideia, a Terra, lógico que é enorme, estamos aqui, mas quando eu estudo o movimento de translação da Terra em torno do Sol, eu considero a Terra como uma partícula, porque perto do Sol e perto das dimensões do problema, do raio, da elipse, assim por diante, ela é considerada uma partícula, quer dizer, as dimensões dela são desprezíveis perante o problema, tá ok? E muitas vezes aparece ponto material, que é a mesma ideia, tá ok? Então, quando você vê em física ponto material e partícula, repetindo, não significa que é uma coisa pequena, significa que as dimensões do que você vai estudar são desprezíveis perante o problema como um todo. Valeu? Até a próxima, então. Espero ter ajudado.